Dia 80. Números capítulo 32, versículo 1 até o capítulo 33, versículo 39. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado. Quando vieram a terra de Jazer e a terra de Gileade, que eram boas para a criação de gado, os filhos de Gade e os filhos de Ruben foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com os chefes da congregação. Disseram: Atarote, Dibon, Jazer, Nirá, Esbom, Eliade, Sebá, Nebo, Beom, a terra que o Senhor subjugou diante da congregação de Israel é terra de gado, e esses seus servos têm gado. Disseram mais: se encontrarmos favor aos seus olhos, permita que a posse dessa terra seja dada a esses seus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: então os irmãos de vocês irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês querem desanimar os filhos de Israel para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram os pais de vocês quando os enviei a Cades Barneia para ver essa terra. Eles chegaram até o vale de Escol e, vendo a terra, desanimaram os filhos de Israel para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo: porque não me seguiram com fidelidade, é certo que os homens que saíram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Somente a Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, verão a terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que se consumiu toda a geração que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. E agora vocês, geração de pecadores, se levantam em lugar de seus pais para aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e vocês serão a causa da ruína desse povo. Então os filhos de Gad, os filhos de Ruben, se aproximaram de Moisés e lhes disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças, mas nós não nos armaremos e vamos para a guerra adiante dos filhos de Israel, até que os tenha levado ao seu lugar. Porém, as nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já temos a nossa herança desse lado do Jordão, ao leste. Então Moisés lhes disse: se vocês fizerem isso, se vocês se armarem para a guerra diante do Senhor, e cada um de vocês armado passar o Jordão adiante do Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos diante deles, e a terra estiver subjugada diante do Senhor, então vocês poderão voltar e estarão desobrigados diante do Senhor e diante de Israel, e a posse dessa terra será de vocês diante do Senhor. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Construam cidades para os seus filhos e currais para os seus animais, e cumpram o que vocês prometeram. Então os filhos de Gad e os filhos de Ruben disseram a Moisés: nós, seus servos, faremos o que nos foi ordenado. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas esses seus servos passarão para o outro lado, cada um armado para a guerra diante do Senhor, como nos tem ordenado o Senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. Moisés então lhes disse: se os filhos de Gad e os filhos de Ruben passarem o Jordão com vocês, cada um armado para a guerra diante do Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vocês, então deem a eles posse da terra de Gileade. Mas se eles não passarem armados com vocês, terão a parte deles entre vocês na terra de Canaã. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam: o que o Senhor Deus disse a esses seus servos, isso faremos. Passaremos armados diante do Senhor a terra de Canaã e tomaremos a posse da nossa herança do lado do Jordão. Moisés deu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben
e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, o rei dos amorreus, e o reino de Og, o rei de Bassã, a terra com as cidades e os seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram Dibon, Atarote, Aroer, Atarote, Sofã, Jazer, Jogbeá, Bet-Ninrá, Bet-Arã, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eliade e Quitariatim, Nebó, Baal-meon. Mudou-lhes então o nome de Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram para Gileade e tomaram e expulsaram os amorreus que estavam nela. Portanto, Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Jair, filho de Manassés, foi e conquistou as aldeias dos amorreus e deu-lhes o nome de Avote Jair. Lá foi e conquistou Quenate com as suas aldeias e chamou de Nobá, que era seu próprio nome. São essas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos, sob a ordem de Moisés e Arão. Moisés escreveu os lugares de que saíram, caminhada após caminhada, conforme mandado do Senhor. E são essas as suas caminhadas segundo os lugares de que saíram. Eles partiram de Ramsés do 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte aos dias da Páscoa, os filhos de Israel saíram corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto esses sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia matado entre eles. Também contra os deuses o Senhor executou o juízo. Os filhos de Israel partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, que é até o fim do deserto. Partiram de Etã e voltaram para Pi-Airote, que estava diante de Baal-Zefon, e acamparam diante de Migdol. Partiram de Pi-Airote e passaram pelo meio do mar em direção ao deserto. E depois de terem caminhado 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Marã. Partiram de Marã e chegaram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dofca. Partiram de Dofca e acamparam em Elus. Partiram de Elus e acamparam de Refidim. Porém, ali não havia água para beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto de Sinai. Partiram do deserto de Sinai e acamparam de Quibrote Atavá. Partiram de Quibrote Atavá e acamparam de Azerote. Partiram de Azerote e acamparam de Ritma. Partiram de Ritma e acamparam de Rimon Perez. Partiram de Rimon Perez e acamparam em Libna. Partiram de Libna e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam em Herada. Partiram de Herada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Terá. Partiram de Terá e acamparam em Mitka. Partiram de Mitna e acamparam em Asmoná. Partiram de Asmoná e acamparam em Mocerote. Partiram de Mocerote e acamparam em Bene Jacã. Partiram em Bene Jacã e acamparam em Or-Agigade. Partiram de Or-Agigade e acamparam em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam em Obroná. Partiram de Obroná e acamparam de Ezion-Geber. Partiram de Ozion-Geber e acamparam no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali, no primeiro dia do 5º mês do 40º ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. Lucas capítulo 4, versículo 31, até o capítulo 5, versículo 11. Jesus foi a Cafarnaum.
cidade da Galileia, e ensinava nos sábados. E maravilhavam-se com sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: Ah, o que você quer conosco, Jesus o Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem em quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. O demônio, depois de ter jogado-o no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: Que palavra é essa? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e ela a deixou. Imediatamente ela se levantou e passou a servi-lo. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíram demônios, gritando e dizendo: Você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos juntos à praia do lago. Os pescadores os tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para um lugar mais fundo do lago e então lance as redes de que vocês utilizam para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra eu lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou um pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, admiraram-se e se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenham medo. De agora em diante vocês serão pescadores de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, seguiram a Jesus. Salmos capítulo 64, do versículo 1 ao 10. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa, preserva a minha vida do terror do inimigo, esconda-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam iniquidade. Eles afiam a língua como espada e apontam quais flechas, quais palavras amargas, para que as escondidas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas, e dizem: Quem nos verá? Planejam iniquidades e dizem: O plano que fizemos é perfeito. Os pensamentos e o coração de cada um deles são abismo, mas Deus atira contra eles uma flecha. De repente ficarão feridos. Assim, serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem balançam a cabeça. Todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele fez. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Se gloriam todos os retos de coração no Senhor. Provérbios capítulo 11, versículo 22. Como joia de ouro em focinho de porco, assim a mulher bonita que não tem juízo. Deus abençoe e um ótimo dia.